Graça e paz, prezados irmãos. Eu quero trazer uma mensagem para os seus corações baseada em Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Essa porção das Sagradas Escrituras está contida na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo foi o fundador daquela igreja, e ele agora está distante dos irmãos, ele está preso, e até parece, né, a nossa situação atual em que nós estamos distantes uns dos outros. E Paulo ele não tinha os recursos tecnológicos que nós temos, obviamente, e ele usou o recurso que ele tinha da época para comunicar-se com aqueles irmãos. Ele enviou uma carta para que aqueles irmãos pudessem receber ali a gratidão de Paulo pelo apoio que eles deram e pudessem também receber a palavra de Deus. E Paulo, ele expressou muitas coisas importantes ali, mas há uma expressão que nos chama a atenção em toda a carta, que está no versículo 27. Ele diz: vivei por modo digno do Evangelho. Paulo tinha dito muitas coisas importantes até agora nessa carta, desde o capítulo 1, versículo 1, mas há algo que ele quer enfatizar. E ele diz: acima de tudo, vivei por modo digno do Evangelho. O incentivo de Paulo não parte de uma teoria, mas do fato de que ele mesmo vivia de modo digno do Evangelho. A causa do Evangelho era algo que era central na vida de Paulo, desde a sua conversão. Então ele não se importava por ter passado por privações, perseguições, desde que tudo tenha contribuído para o progresso do Evangelho. É isso que ele diz no versículo 12 do capítulo 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo olha para trás, vê todo aquele sofrimento que ele já tinha passado pelo Evangelho, e ele diz: meus irmãos, eu me alegro por tudo que eu passei, porque tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele também, meus irmãos, não se preocupava com os invejosos, aqueles que queriam o posto de Paulo ali na igreja, desde que eles pregassem a Cristo, desde que eles não estivessem pregando heresia. O importante para Paulo era que essas pessoas estavam anunciando a Cristo, né? E é isso que ele diz no versículo 14 ao 18, quando ele diz: o que é importante é que Cristo seja anunciado. E Paulo também olha para o seu futuro e ele não teme, né, o seu futuro, ele coloca a sua vida nas mãos de Deus e ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós encontramos essa verdade no versículos 20 e 21 do capítulo 1. Então Paulo ele entende toda a sua história, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, à luz da mensagem de Cristo, à luz do Evangelho de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui é algo que ele vivia e ele está recomendando aos irmãos: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Nós vamos falar, irmãos, algumas implicações do que significa o viver por modo digno do Evangelho. Porém, nós precisamos entender que a nossa salvação é mediante a graça de Deus. Não é nada que nós fazemos. Nós vamos falar aqui a respeito de algumas coisas que nós precisamos fazer, de algumas coisas que nós precisamos nos esforçar a viver,
mas nada disso pode nos fazer com que nós compremos a salvação. De modo algum, a salvação ela é uma obra da graça de Deus. Somos salvos pela obra de Cristo, não por nossas próprias obras. Quando nós nos esforçamos para obedecer a Cristo, não fazemos para sermos salvos, mas nós servimos a Cristo, nós obedecemos ao Senhor, porque nós já somos salvos. E nós somos salvos mediante a graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, conforme Paulo fala em outra carta. E nós precisamos entender isso, porque isso fará toda a diferença naquilo que nós vamos transmitir aqui. O viver por modo digno do Evangelho se manifesta de 4 formas. E nós entendemos essas 4 formas aqui nesse versículo. E nós poderíamos sintetizar em 4 palavras. A palavra firmeza, a palavra unidade, a palavra luta, a palavra sofrimento. Então, essas 4 formas sintetizam o viver por modo digno do Evangelho. Vamos desenvolver um pouco essas 4 palavras. Primeiramente, a palavra firmeza. De onde nós tiramos essa palavra? Do texto. Olha o que Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Paulo recomendou àqueles irmãos que eles buscassem uma firmeza no Evangelho. Essa firmeza é uma atitude de que a pessoa não se abala independente das circunstâncias. Essa é uma linguagem militar. Paulo diz que vocês estejam firmes como um militar que está pronto para o combate, como um soldado que está firme, pronto para a batalha. E é interessante que Paulo está dizendo aqui que vocês estejam firmes, que eu ouça a respeito de vocês, ou eu estando presente ou não, eu ouço a respeito de vocês que vocês estão firmes. Paulo está falando aqui algo muito importante, que é a questão da autonomia. É verdade que nós dependemos dos outros, nós dependemos dos nossos líderes, mas nós precisamos buscar a graça de Deus e uma maturidade espiritual, porque pode ser que em algumas circunstâncias nós estejamos longe dos nossos líderes, como por exemplo esse período que nós estamos vivendo. Nós estamos longe dos nossos líderes e nós podemos nós corremos o risco de fracassarmos em nossa vida espiritual pelo fato de nós estarmos distantes dos nossos líderes. Paulo está alertando para o mesmo erro do empregado que obedece apenas quando o patrão está presente, ou dos filhos que obedecem simplesmente quando os pais estão presentes. O maior desafio do líder, o maior desafio dos pais é treinar os seus liderados a obedecer na sua ausência. Na verdade, o maior desafio do líder, o maior desafio dos pais é trabalhar o caráter daquelas pessoas que foram colocadas sob as suas responsabilidades. Porque o caráter é aquilo que nós fazemos quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos longe dos nossos líderes. Então, o que Paulo queria dizer, eu estando presente ou não, eu quero que vocês estejam firmes. Firmes na verdade, diante de tantos falsos ensinos que tinham naquela época de Paulo, na época dos Filipenses, e ainda hoje existem muitos falsos ensinos. Paulo está dizendo, estejam firmes, firmes na verdade, firmes na retidão, diante de tantas forças contrárias, diante de tantos caminhos maus, tantas atratividades do mundo. Paulo está dizendo que vocês estejam firmes. Como nós podemos viver de modo digno do Evangelho? Buscando estar firme em Cristo, firmes no Evangelho de Cristo. Segunda coisa, a segunda forma que se manifesta o viver digno do Evangelho é a unidade na fé. A unidade na fé. Paulo diz, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho,
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Um só espírito. O Espírito Santo de Deus nos une de uma forma misteriosa e maravilhosa. O povo de Deus é um só corpo. O povo de Deus é uma família. O povo de Deus é uma união com Cristo. É uma união misteriosa e maravilhosa. Paulo diz que vocês estejam firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Uma só alma, uma mesma mente, uma unidade, uma harmonia, uma interdependência. Nós falamos de autonomia no que diz respeito à firmeza, mas ao mesmo tempo que nós precisamos buscar uma firmeza pessoal, individual, nós precisamos entender que nós precisamos viver em unidade. Nós só viveremos de modo digno do Evangelho se nós vivermos em unidade. O Senhor Jesus Cristo, ele enfatizou a importância da unidade. Ele diz em João 13,35: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E na oração sacerdotal, em João 17, Jesus disse: como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejamos um, como nós o somos. Se nós entendermos, irmãos, a importância da unidade, nós vamos clamar ao Senhor para que Ele produza em nós essa unidade, porque ela fará toda a diferença no viver digno do Evangelho. Se nós entendermos nossa força quando nós estamos unidos, nós iríamos nos esforçar mais para estarmos mais próximos uns dos outros. A terceira verdade, ou a terceira forma pela qual nós podemos viver de modo digno do Evangelho é a luta pela fé. Paulo diz: lutando juntos pela fé evangélica, e em que em nada estáis intimidados pelos adversários. O Evangelho tem os seus adversários. O cristianismo bíblico tem os seus inimigos. Cristo, ele tem os seus inimigos. E todo aquele que é seguidor de Cristo, ele também terá os seus inimigos. Cristo disse aos seus discípulos: eles vão odiar vocês porque primeiro odiou a mim. Então, nós precisamos lutar juntos, como um time, né? Em Judas 3, né, nós temos o autor falando lá sobre a importância de nós batalharmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Nós precisamos lutar pelo progresso do Evangelho, pela proclamação do Evangelho, contra a oposição dos adversários. Há um combate, há uma luta sendo travada, né? Essa luta é espiritual, essa luta é real, e todo seguidor de Cristo, e para que ele possa viver de modo digno do Evangelho, ele precisa lutar. A vida cristã é um combate. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa de justiça está guardada, não somente para mim, mas para todos aqueles também que amam a sua vinda. Então, irmãos, antes da coroa, antes da vitória, antes de nós estarmos com Cristo vitoriosos, nós temos uma luta. Há um combate, há um bom combate que nós temos que travar diariamente. Essa é a luta da fé, lutando juntos pela fé evangélica. Essa é a recomendação de Paulo. A quarta forma pela qual nós podemos viver de modo digno do Evangelho está nos versículos 29 e 30, quando Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis, que é o meu. Nós queremos a boa parte das coisas, não é verdade? Ultimamente,
nos nossos dias, tem se falado muito em vitória, tem se falado muito em prosperidade, em bênção, em milagre. As pessoas se interessam muito pela parte boa da fé, pela parte boa do cristianismo. Assim também foi nos dias de Cristo. Mas nós precisamos lembrar que há um preço a ser pago. Há um sofrer, há uma cruz, ainda existe uma cruz para carregar, o sofrer por Cristo. O sofrimento pela fé é uma das maneiras pelas quais nós podemos viver de modo digno do Evangelho. Sofrer por Cristo. Há uma perseguição que confronta a fé dos cristãos. Há um escárnio, há vergonha, há oposição, há dor, há perdas nesse mundo quando nós vivemos do modo digno do Evangelho. E não é para nós lamentarmos. Paulo está dizendo, é um privilégio. Assim como nós recebemos a graça para crer, nós recebemos a graça também do sofrimento. O sofrimento aqui para Paulo é uma graça da parte de Deus. Pois através do sofrimento nós podemos glorificar a Deus vivendo por modo digno do Evangelho. Paulo está falando aqui de uma prisão. Ele estava preso não por algo que ele fez de ruim, mas por algo que ele fez de bom. Ele estava pregando o Evangelho e por isso ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Por isso que ele diz, tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Eu estou preso aqui, mas vocês também sofrem perseguições por conta do Evangelho. Paulo está dizendo, agora paguem o preço. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, irmãos, nós vimos aqui nessa breve reflexão que o viver digno do Evangelho se manifesta de três formas: através da firmeza da fé, através da unidade na fé, através da luta pela fé e através do sofrimento pela fé. Viver por modo digno do Evangelho fará toda a diferença na sua vida. Isso me faz lembrar uma ilustração. Certa vez um pastor pediu para que os novos convertidos viessem à frente e trouxessem a pessoa que foi instrumento de Deus para a sua conversão. E aí, de repente, um senhor saiu do seu lugar e foi para a outra coluna de bancos, pegou na mão de um irmão e disse, você me ganhou para Cristo. Você foi instrumento de Deus para a minha conversão. Daí o irmão, surpreso, disse, eu? Nosso primeiro contato foi aqui na igreja. Acho que você está enganado. E aí aquele irmão disse, não, eu não estou enganado. Você foi instrumento de Deus para me levar a Cristo. Você foi meu vizinho no bairro tal, na casa tal. Você passava com sua Bíblia para ir à igreja. Eu observava como você tratava sua esposa, como era o relacionamento seu com seus filhos, com os vizinhos, como você era no mercado. Daí eu disse um dia, eu quero ser como esse homem. Eu descobri então qual igreja você congregava e eu vi para cá. E foi aqui que eu conheci a Cristo. Então você foi instrumento de Deus na minha conversão. Nota, irmãos, que aquele irmão, ele não tinha pregado para o outro, ele não tinha entregado um folheto, mesmo que ele pudesse fazer, era o dever dele fazer, mas por algum motivo ele não fez isso, mas a sua maneira de viver, ele simplesmente viveu de modo digno do Evangelho. E é isso que significa viver por modo digno do Evangelho, irmãos. É servir o nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo, em toda a vida e de todo o nosso coração. Que o Senhor, o Deus de toda a graça, nos capacite para vivermos por modo digno do Evangelho, e isso para a sua glória. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra ao seu coração.